Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso saudoso Bluecast. Quero lembrá-lo que é o seu podcast semanal para a gente falar de empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. E hoje a gente tá com o Khaled Bento. Khaled Bento. Rapidão. Eu, quero primeiro agradecer a tua presença, irmão. Agradecer o tanto que a gente já criou de conexão para ter esse episódio. Né? Porque, para mim, eu acho que vai ser um episódio riquíssimo para boas acepções, criação de conteúdo no sentido de passar conhecimento, que eu acho que isso vai ser muito legal, porque hoje você é diretor de operação e eu quero entender, a gente já conversando brevemente, você não nasceu um diretor de operação. Não, cara, não nasci. Então, cara, quero passar a palavra para você se apresentar e aí a gente começar a explorar da tua experiência e como é que você chegou onde você chegou. Show, cara. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que falar um pouco de mercado, falar um pouco das personas que estão nesse mercado nos enriquece, nos traz histórias boas, né? Histórias que podem inspirar pessoas, podem trazer aquela pessoa que quer mudar um pouco de jornada. E a minha jornada foi muito dessa forma. Viram várias reviravoltas que teve na minha jornada até chegar no e-commerce, até chegar a diretor de operações, né? Eu sou o Khaled. Eu tenho 40 anos, sou pai da Júlia, casado com a Amanda há 17 anos. Legal. Vi aquela branquinha na porta da escola e falei, cara, vou casar com ela. E deu certo. Deu certo, cara. Casei, levei ela no primeiro rolê, levei no McDonald's. Cara, foi já é legal. Empreendedor desde a escola, cara, tá vendo? Já impactei, eu olhei pra ela, quase bati o carro não era meu, emprestado, já falei que o carro era meu, já para encantar, já tava vendendo o que não tinha ali naquele momento, mas deu certo. Tô casado com a Amanda há 17 anos, legal, né? Cara. A minha jornada inicial não foi no e-commerce, né? Eu venho de uma família que trabalha em restaurante, então meu pai saiu do Rio Grande do Norte com uma chinelinha, com um preguinho, né? Um frango, ele comeu o frango no segundo dia, esqueceu que era 3 dias de viagem de ônibus até São Paulo. Então, no terceiro dia ali foi na água mesmo. Chegou em São Paulo, começou a trabalhar em restaurante, lavando prato, ajudando ali o chefe de cozinha a cortar os nutrientes para fazer a cocção. E ele viu que tinha um espaço muito grande nesse nicho. Ele começou a trabalhar o quê? Foi para garçom, com mim, que é ajudante de garçom primeiro, né? Garçom, maître, sommelier. Chegou até o Bar Brahma com o maître, né? E aí ele me levava para lavar copo ali no Bar Brahma à noite, porque eu morava numa comunidade muito difícil. E eu ficava ali vendo o Demônios da Garoa tocar, Calbi Peixoto. Que legal, velho. Aí saía do Bar Brahma, ficava num ponto de ônibus até 5 da manhã, onde passava o ônibus novamente. Acho que acabava às 2 e voltava às 5. Então, eu cresci nesse nicho, né? E crescendo nesse nicho, meu pai foi empreender. Tem um restaurante, meu pai tem uma casa de comida árabe até hoje. Que legal, chama Tenda Árabe, tem 38 anos no Ipiranga. Uau. Uma portinha que faz comida. E ele falava, cara, você tem que trabalhar. Aqui a gente é trabalho. Para um cara que nasceu no meio do nada, né? Para comer era muito escasso. Então ele sempre prezou, né, pelo trabalho. E aí eu fui trabalhar com meu pai em restaurante. E fui aprendendo sobre restaurante, até uma hora que eu fui investir também, fui empreender também. Eu criei uma rotisserie, né? Comecei a vender muito bem, e aí tomei um golpe de um sócio, que legal, quebrei. Hein? Aí fui voltar a atender a mesa, eu falei, cara, não dá para atender mais mesa. Aí eu olhei um cara bonito de terno, falei, o que esse cara faz aqui? Ele não é um maître. Vi ele tomando vinho, falei, pô, esse cara aí tá tomando vinho, ele tá ganhando para tomar? Eu quero ser igual a ele, eu quero andar bonito, eu quero tomar vinho também. Uhum. E aí eu me tornei sommelier de vinho, cara. Estudei 2 anos, me tornei sommelier de vinho. Atuei como sommelier de vinho. E aí, uma hora, minha esposa falou, tô grávida. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu falei, cara, eu não quero mais essa vida. Aí um amigo meu, que era garçom, inteligentíssimo, Davi, um abraço, Davi, falou, cara, você é vendedor. O que você faz aqui é vender. Eu estou trabalhando no e-commerce, ele vendia software para gestão de academia. Uhum. Eu não sabia mandar um e-mail, cara. Uhum. Minha parada era vender vinho. Sim. Né? E ele falou, Khaled, você tem que sair desse nicho, vem para cá. E aí larguei o trabalho de sommelier, ganhava na época ali uns R$4.000, era um trabalho bom, tinha uma vida confortável para ganhar R$1.300 atendendo no telefone e no e-commerce. Mas porque você tinha um objetivo maior, né? Meu objetivo é começando da Cara, e meu objetivo não era nem isso. Meu objetivo era ter qualidade de vida com a minha família. Porque eu trabalhava e ganhava bem, só que eu não vivia para ganhar, para desfrutar daquilo que eu ganhava. Trabalhava de segunda a segunda. Você chega num restaurante às 10 da manhã, você sai às 3 da manhã. Dia seguinte você tá lá de novo. Minha sogra teve um AVC, eu não consegui comemorar, pô. Caraca. Eu não conseguia, velha. Eu adoro essa velha, linda demais. Cara, eu não consegui. Por quê? Eu tava lá trabalhando. Aniversário da minha esposa, eu era o último a chegar. Tava todo mundo bêbado.
Tava lá dentro do restaurante, eu não aguentava mais aquele ambiente, né? E aí abri mão mesmo e fui pro e-commerce. Cheguei no e-commerce, fui vender software para gestão de academia. E aquela época era muito visceral a venda, né? Olha que interessante. O personal ligava, comprava o software, a gente pegava os dados do cartão desse cara. Olha que incrível. Anotava num papel sulfite, nem tinha noção daquilo que da gravidade daquilo que a gente estava fazendo. LGPD fritando. Esquece, não tinha. É televenda. Sim. Visceral. Pegava os dados, passava na maquininha física, imprimia lá a venda, mandava uma foto pro cara, sua venda foi concluída, e passava o pedido para a expedição mandava o software pro cara. Nisso eu fui aprendendo o que era e-commerce, cara. Eu falo, cara, e-commerce, isso aqui é fantástico. E eu, na necessidade, pai, né? Com um custo de vida ali um pouco alto, né? Claro. Minha esposa achou que era o filho do Eike Batista nascendo. Ela comprou um carrinho de bebê de R$1.800. Jesus. E eu falei, meu Deus, se ele fizer 12 com litro, eu vendo o meu e fico com esse carrinho. Porque, imagina. E aí eu falei, cara, comecei a vender. Em 3 meses eu tava batendo recorde de venda lá na empresa, só que o diretor não tinha como pagar. Porque ele colocava a meta, ela achava que a gente não ia alcançar, e o meu objetivo era maior. Que loucura, cara. Meu objetivo assim? era pagar o carrinho de 1.800. Eu falei, Claro. cara, vou vender essa porra aqui. Se eu bater a meta, você ganha o extra, Cara, o eu vou extra vender pagou até o a mãe carrinho, dele, já se ele era. me deixar aqui. E aí ele falou, Khaled, não consigo mais te segurar aqui, cara. Coincidentemente, minha cunhada começou a namorar um dono de um e-commerce. Posso fazer? Hoje você tem cabeça de empresário, então vamos voltar nessa etapa pra gente poder fazer um break aqui, que eu acho muito sensacional de explorar isso. Hoje você é diretor de operação. Como é que você olha para um gestor nessa época que colocava uma meta, mas não tinha dinheiro para pagar bônus, cara? Cara, desorganização e tinha um fator ali que era muito importante, né? Acho que não era o fator de não ter o dinheiro para pagar. O dinheiro entrava, mas como é que era feita a gestão desse dinheiro? Eu via que os donos nessa época viviam uma vida de status, né? Muito forte. Tá. Então, Eles tinham um custo de tinha um vida carro absurdo. muito bom. Eles iam sair em restaurante, a gente levava marmita. Então, assim, tava muito mais do lado deles, né? Como gestores. Eles não entendiam que aquilo era um time. Eram apenas pessoas trabalhando para sustentar o luxo, vamos colocar assim. É isso aí. Era bizarro. Coisa que hoje, eu sendo um diretor de operação, né? E a gente falando muito sobre pessoas, cara, eu gosto muito e tenho um propósito para aquela pessoa. Eu quero entender aquela pessoa que está trabalhando comigo, qual que é o propósito dela. Para que eu possa, junto com ela, levá-la até o propósito. Perfeito, perfeito. Legal? Desculpa, só fazer esse break porque eu acho Cara, sensacional, legal, porque é bom. uma visão importante de, por exemplo, você ter meta pro time, principalmente vendas, é o drive do vendedor. Todo cara que é bom vendedor, ele tem que ter uma meta, porque ele vai olhar para aquilo, se ele é sangue nos olhos, vai falar, eu preciso disso. Então você mesmo falou, era uma meta que o cara achava que era inatingível, você com sangue nos olhos, um carrinho de bebê para pagar, você tinha o propósito, você tinha o objetivo, preciso disso. Só que o foda é você bater e o cara não ter para fazer honrar com o acordo, né? Eu falo que o vendedor sem dívida e sem propósito, ele tá ali só, ele virou um garçom. Ele tem um cardápio, ele tá só oferecendo. Né? Gostei muito dessa frase. E o vendedor, ele tem que ser visceral, cara. Ele tem que entender, obviamente, o propósito dele, o propósito do cliente, eu acho que é o objetivo dele, né? Entender como é que eu vendo para esse cliente, mas vendo de uma forma onde eu consigo levá-lo até o final da venda, até uma jornada, né? Eu consigo vender mais para aquele cara. É o que o CRM faz hoje. É o que o vendedor fazia antigamente. Cara, eu vendi aqui um conjunto de prateleiras para esse cara. Porra, por que eu não vou começar a vender a decoração para essa prateleira? Como é que eu agrego aquilo lá, né? Eu cresço. E a venda do restaurante é muito isso. Quando o cara... Curiosidade. Quando o cara pega o teu refrigerante, né? Posso completar? Ele completa. Ele não está sendo só gentil. Ele não está criando a sensação de que ele está ali para servir ali, que ele está ali para te ajudar. Mas ele está vendendo naquele momento, você sabia? Por que ele está vendendo? Porque quando ele pega na latinha, ele sente o peso da lata. E ele entende o quanto que tem de líquido ainda para ele oferecer a segunda venda. Porque a primeira, normalmente, é igual no e-commerce. A primeira venda para o e-commerce não é tão rentável, mas a segunda é muito rentável. E por que a primeira venda não é tão rentável para o e-commerce? Porque tem a campanha de marketing, tem a agência, tem milhões de coisas ali. Você vai limando a margem, né? Exatamente. E aí ele vende, ele enche a última dose, ele fala, retira a lata e oferece outra. Por que ele retira a lata? Porque ali você está acostumado com a visão da lata na mesa. E se ela você tira, satisfeito. Você cria a necessidade de uma outra. E aí ele planta a necessidade, ele fala, posso trazer outra bebida? Ele já está sugerindo para o seu subconsciente. E ele tira a bebida da mesa. Aí você olha, você vê aquela mesa vazia, assim, aquela lata, fala, vou pedir uma segunda bebida.
Então, ele está vendendo naquele momento. E a venda já começa dali, né? Então, quando o sommelier ele vem, você chega no restaurante e tá a garrafa de vinho na mesa, ele está criando a necessidade para você. Porque, automaticamente, se você abrir uma garrafa, a mesa do lado vai abrir também. É incrível como isso acontece. Essa sinergia de venda. Uhum. É muito legal. Mas, voltando ao e-commerce, minha cunhada começou a namorar um dono de e-commerce. E eu falava para ele todos os dias que eu via ele, me contrata, eu sou muito bom no e-commerce. Não sabia nada de e-commerce, eu sabia vender, né? Ele fiquei 6 meses, churrasco da família, no hospital, o nego passando mal, eu tava pedindo emprego. Até uma hora que ele falou, Khaled, eu não aguento mais você. Eu conversei com meu irmão, vou contratar você. Mas você vai atender RMA. Para quem não conhece o RMA, é o retorno sobre a mercadoria. Então, o cliente comprava, queria devolver, eu tinha que convencê-lo a não devolver o produto. E eu trabalhava com um nicho que era assino e foto. Normalmente, o cara pegava a máquina, levava para um evento, tinha 2.000 cliques naquela máquina, trabalhava o final de semana com ela, ia exercer a lei do arrependimento na segunda. O cara queria devolver. Eu tinha que entender o porquê. Às vezes, era esse cara, mas às vezes era o cara que comprou por impulso. E ele não entendia como funcionava a máquina. Ele não entendia que para usar a máquina ele precisava de um cartão de memória. Então ele ficava frustrado, porque chegava a máquina, ele queria utilizar, não tinha um cartão de memória. E aí eu comecei o quê? A entender como é que funcionava a venda do e-commerce. Falo, cara, por que você já não coloca um kit de bolsa, cartão de memória, lente para aquele cara? É verdade. Que é o que a moda faz muito hoje, né? Sim. A venda de kit. E aí eu comecei a entender. E aí, às vezes, aquele cara queria devolver porque ele estava precisando de um cartão de memória. Aí eu entrava em contato com as fornecedoras e falava, cara, eu preciso de um lote de cartão, mas eu preciso bonificado isso. Aí eu conseguia. E aquele cara que queria devolver, eu mandava o cartão para ele. Ele ficava satisfeito. Mas olha que interessante, eu curei uma dor que ele tinha naquele momento, né? Então ele não queria devolver a máquina porque ele não gostou da máquina, porque ele não conseguia utilizar. Ele queria usar. Entendeu? Então, quando eu entregava o cartão de memória, eu falava, pô, Khaled, obrigado. Aí eu mostrava o preço do cartão de memória. Esse cartão de memória é R$64 aqui, ó. Tô te bonificando, tô te mandando aí para que você... Quando ele ia comprar a lente, ele lembrava de quem? Do Khaled. Ô, Khaled, pô, tá precisando de uma lente. Consegue me ajudar? Eu falei, claro, consigo. E aí, em conversa com esse fotógrafo, eu entendi que ele tinha uma outra necessidade. O fotógrafo profissional, ele edita a foto. E olha, estamos utilizando aqui o maquinário e um deles é Apple. Por que é Apple? Porque ele tem tela de retina, então a imagem fica muito mais viva. Aí eu falei pro meu cunhado, dono do e-commerce, cara, a gente precisa vender Apple. Porque o fotógrafo, ele edita. O cara que faz o vídeo do casamento, ele edita. E o Apple é melhor para isso. Comecei a entrar na frente de Apple, e aí assumi a frente de vendas, virei gerente de vendas, até virar gerente de e-commerce. O que um gerente de e-commerce faz? Porque até agora eu estou falando de venda. Aí fui tentar me especializar no mercado. Foi quando eu conheci meus 2 sócios, Rafael Ferrari, Rafael JK, onde eu tenho um carinho enorme para esses caras. Esses caras mudaram a minha vida. Eu acho que a nossa jornada são feitas de algumas pessoas, né? Com que nos estende a mão naquele Sim. momento, né? Então eu fui fazer esse curso de gerente de e-commerce numa escola que chama Internet Innovation. Não sei se você lembra. Não. Era uma das pioneiras aqui no mercado. Só tinha ela. Ficava no Lago da Batata. Então eu saía de Santo André, com dinheiro da passagem, trabalhava o dia inteiro no e-commerce, pegava o metrô 6h30 lotado, vinha pro Lago da Batata, ficava até 11 horas estudando e-commerce. Às vezes não tinha nem dinheiro para comer. Eu tomava café ali porque tinha muita fome, só tinha dinheiro da passagem. Chegava no metrô, minha esposa tinha que me buscar, ela dormia, me esquecia no metrô. Tinha que andar 30 minutos para casa, a pé. Né? Mas tudo isso valeu a pena, porque eu conheci essas 2 pessoas, que foram meus professores de marketing e de e-commerce, onde eu entendi o que era uma logística, eu entendi que o e-commerce não era só venda, né? Tinha a questão de é tudo, de né? imagem. É estoque, imagem, logística. Compra e venda, porque você precisa comprar bem para vender bem. Sim. Né? E aí, na minha jornada, fiquei nesse e-commerce aí por 4 anos e comecei a ter um vínculo muito forte com o Rafael Ferrari e o Rafael JK. E eles viraram 2 mentores, totalmente de graça. Assim, os caras eram muito entregues à informação. Eu tinha uma dúvida, eu ligava para ele de prontidão, ele nunca cobrou nada. Falou, Khaled, faz isso, isso, isso. Chegou uma hora que eu chamei eles para dar uma consultoria nesse e-commerce. Eles ficaram por 2 anos nesse e-commerce. Então, eu já estava ali numa jornada de 6 anos com eles. Aprendendo muito com eles. E aí, chegou uma hora que eu estava nesse e-commerce e não via mais sentido. Eu estava vindo... cheguei para trabalhar e comecei a assistir vídeo no YouTube. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Cadê aquele amor? Cadê aquela coisa visceral pela venda? Eu tô aqui lidando muito com pessoas, mas não é isso que eu quero.
Aí liguei pro Rafael JK e falei, cara, você me contrata? Ele falou, contrato. Eu falei, preciso ganhar tanto. Ele falou, eu cubro. Eu falei, cara, o cara vai me pagar para trabalhar? Saí do e-commerce e fui pra agência, aí começou minha jornada, né, na agência. Fiquei 3 meses sem vender nada, porque uma coisa é você vender produto. Posso te falar dessa caneca aqui, posso colocar na sua mão para você. A complexidade da venda é completamente diferente, né, cara? Eu descobri que aqui é desejo. E quando a gente vende serviço, algo que não se toca é valor. Mas não é o valor do produto, é o valor que a gente entrega pro próximo. E aí que tá, porque você entrou dentro de um mercado que ele é complicado por si só de você provar valor, porque muitos dos possíveis clientes que você queria trazer pra agência já passaram pela mão de outras agências. Total. E por que você seria o diferente, né? Eu tomava cadeirada, os caras xingavam minha mãe quando eu chegava pra falar pro cara. O cara precisava vender, eu sabia como ajudar, mas a dor era tão grande, porque... O cara tentaram vender várias vezes a mesma coisa para ele e ninguém entregou. Né? Então, quando eu chegava para falar com o cara falava, mais um que quer me vender. Exato. E como é que eu viro autoridade para aquele cara? Foi muito do ensinamento que eu tive com esses 2 caras. Né? A primeira reunião comercial que eu tive com eles sentaram na frente do cliente, levaram um computador, um Apple muito bonito. Eu falei, cara, os caras estão fazendo o brand, né? Eles fecharam o computador e me fala, como é que é a tua operação? Por que tu não tá vendendo? Olha, posso olhar teu site? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse descritivo não vai funcionar. Então, você tá pegando o descritivo da fornecedora. É um descritivo curto. Não vende o teu produto. Tá falando o que é o produto, mas ele não vende. E eu ficava aqui na mesa assim, ó, me batendo. Cara, como é que esses caras vão vender se eles já estão entregando tudo pro cliente? E aí eu saí dessa primeira venda, entrei no carro com ele e falei, vocês são loucos? Eu falei, por quê? Porque vocês falaram tudo que o cara tem que fazer. Eles falaram assim, Khaled, é isso mesmo. A gente não foi para falar da agência, a gente foi para entregar valor. Sim. A gente disse tudo o que ele tinha que fazer, mas uma coisa é ele saber o que ele tem que fazer, e agora ele tem a sensação dele tem que fazer, ele tem o conhecimento disso. Agora aplicar é uma outra situação. Até porque se ele não quiser contratar a agência e tentar fazer dentro de casa, ele não vai ter a expertise, vai demorar o dobro, o triplo do tempo que vocês levariam para fazer. Exato. Além de muitas vezes ter que contratar, e contratar às vezes é mais caro do que pagar o FII da agência. Exato. Mas perceba, eles entregaram muito valor. Sim. E eu entendi o que era uma entrega de valor. Sim. A entrega de valor não é eu chegar e falar, olha, agência Sanders, não sei o quê, eu tenho milhões de clientes, faturo X, PTO. Não, cara. Era sentar, olhar no olho daquele cara que estava cheio de dor do mercado e falar, ó, como que eu posso te ajudar? Ah, mas você tem que me falar, não, eu tenho aqui este serviço disponível. Mas será que é para o teu momento? Será que realmente esse serviço vai agregar à tua jornada? Me fala do teu desafio. Aí o cara começava a falar. Virava até um monólogo. E sabe uma parada que eu acho sensacional? Quando você pede para empresário falador. Você vira uma chave na cabeça do cara, porque todo mundo tá com problema, né? Tá. Aí você vira essa chave na cabeça do cara, ele começa a despejar. É isso. E aí que entra a parada consultiva, que eu acho que é o agregador de valor, de você se posicionar como o cara que vai sanar a dor. Não necessariamente tudo que o cara tá despejando em cima de você vai ser capaz de atender. Só que, cara, você tá escutando. Primeiro, por você estar escutando, o cara já se torna um pouco mais conectado com você. Depois disso, você consegue pegar e falar, olha, de tudo isso aqui que você me falou, eu posso fazer isso, de tal e tal e tal forma. As outras coisas talvez eu não faça. Mas eu tenho um parceiro de negócio que não necessariamente você precisa ter naquele momento, você vai caçar, mas você vai falar, pô, eu quero ser o cara que vai estar do teu lado. Então isso aqui, eu faço, isso aqui eu não faço, mas eu arrumo quem faz. Faz sentido para você? Porque aí você constrói valor para um cara que é empresário e precisa tomar decisão. Porque isso é uma coisa que eu acho muito louca. Muitas vezes o empresário, obviamente a gente está falando de etapas diferentes de empresários, quando é o cara que está em começo de alguma coisa, ele quer ser tudo. Aí não, o crivo disso tem que passar por mim, e se for daqui também passa por mim, de lá vai passar por mim de novo. O cara tá travando o negócio dele, mas ele não sabe. E aí você vai do lado ali, pô, beleza, mas e se você contratar um assistente para fazer isso aqui? E isso é uma das coisas que, cara, você vai começando a colocar na cabeça do cara e o cara vai se desarmando para você. E aí cada vez você vende valor e eu acho que você entra numa parada incrível que você falou. Todo mundo tá preocupado com a primeira venda. E o depois? E o depois? Principalmente porque você, como um posicionamento de agências, quer que o cara fique com você pro resto da vida, né? É isso. E como é que eu faço esse cara ficar numa jornada que estão todos querendo vender o sucesso para ele, né? Todo mundo quer ter um caminho fácil para ele. E aí eu tenho que ter a coragem naquele momento de falar que, olha, o caminho não é tão fácil. Mas não estou falando que é impossível. Se a gente usar a estratégia certa, a gente vai chegar no teu objetivo. Mas para isso, você precisa melhorar esse copy, você precisa colocar... Tá vendo a tua imagem? Tá com fundo preto.
Ah, mas porque meu produto... Não, assim, ó, existe uma... cara. E às vezes o cara, ele tá ali, e o brasileiro e o ser humano tem isso, né? O brasileiro e o ser humano é uma coisa fantástica, assim. Uma que a NASA vai vir aqui qualquer hora, porque a gente dá o jeito... Já deve estar, a gente nem sabe. Cara, a gente vende areia ensacada no deserto. Sim. Ponto. O brasileiro é um cara espetacular. A outra é que, a vertente do brasileiro, é que a grama do vizinho é sempre muito mais verde. Então o cara chegava com uma lojinha, ele quer montar uma loja de ferramentas. Ele chegava com um case, eu quero a Leroy. Ah, com certeza. Eu quero a Tokstok. Cara, legal. Mas olha, interessante assim, ó. Essa plataforma é absurdamente legal. Mas tem um time de tecnologia cuidando dele. Essa plataforma foi desenvolvida para a necessidade dele. A gente precisa ser um pouquinho mais genérico agora. Então vamos olhar para uma nuvem shop, vamos olhar para uma tray. Por quê? Porque você está no começo da tua jornada. Não adianta eu pegar 60, 80 mil para fazer um e-commerce para você e depois a gente não ter dinheiro para campanhas de marketing, para tirar foto com a modelo, para você comprar melhor, para vender melhor. Tá muito além. Né? E aí você tem que ter essa coragem, porque se eu estou pensando só em vender, eu vendo pro cara. Tá bom, vamos fazer. Vou fazer para você vai ser a Tokstok, vai ser a sua loja agora. Sim. Mas e como é que fica a jornada do cara? Deu 6 meses, eu entrego a loja pros caras. Entreguei a loja pro cara, ele fala assim, Khaled, eu vou ter que quebrar o contrato, porque eu não consigo vender, porque eu não tenho equipamento, porque eu não consigo manter essa Ferrari que você colocou na minha garagem. Eu não sei pilotar e não tenho dinheiro para combustível. Sim. Aí o que esse cara sai? Ele sai da tua agência, ele vai para uma outra agência, ele vai falar, o Khaled me vendeu isso. Aí a outra agência fala, porra, esse Khaled é um filho da puta mesmo. Sim. Desculpa a expressão da palavra, eu falo palavrão pra caramba. Não, fique em paz. Coloca do coração para fora. Aí esse cara, o Khaled é um filho da mãe. Aí o Khaled só tava pensando na necessidade dele. Entende? Então, a venda consultiva eu aprendi com esses dois caras. Quando eles fecharam o computador e olharam pro cara, olharam pro negócio do cara e falei, incrível. Isso é vender o que não se toca. Eu preciso ser consultivo. E aí foi criando a minha jornada dentro do e-commerce. Chegou uma hora que eu vendia bastante, mas as pessoas que estavam dentro do e-commerce não tinham alguns propósitos, já estavam lá há muito tempo, né? Foram se perdendo na jornada pessoal e na jornada profissional. E a gente chegou, nós tínhamos 28 clientes, ficamos com 12 clientes. Clientes gigantescos saíram, a agência ficou sucateada. Muita gente, quando o barco tá cheio, né? Você vê todo mundo pulando, alguns querem tirar com a caneca, outros pulam realmente, tá tudo bem. Eu fui um dos que ficou lá com eles, só que eu não conseguia ficar confortável lá, né, em ter um salário e não fazer nada, porque os donos falaram, Khaled, fica aqui. Quando a gente arrumar a casa, você começa a vender novamente, mas a gente vai dar o seu salário. E eles nem tinham salário para me dar, o valor, porque a agência ficou sucateada. Né? E eu falei, pô, eu preciso ser mais útil aqui, né? Aí o pessoal me procurava, o gestor de mídia falou, Khaled, eu tô com um problemaço aqui. Cara, tô com um problema tão grande que o cliente ele quer cancelar, ele não tá nem falando comigo. Você não consegue ligar para ele? Aí eu ligava pro cliente e falava, olha, eu sou o Khaled, eu trabalho aqui na agência Sanders. Eu posso ir até o seu negócio aí, conversar com você? Eu queria entender como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso ser melhor para você aí. Porque eu sei que hoje a gente não tá entregando. Mas se você me falar o que você precisa, talvez eu consiga te ajudar. Aí ele falou, vem aqui. Já tava puto, né? Já tinha pago. Essa parte eu sentava lá, ele, cara, tomava... Parecia porrada. Aquele tapete... Sabe o tapete velho em dia de mudança? Sim. Era vassourada, era chute, era... Cara, e aí eu saía com uma listinha. Porque ninguém tinha sentado na frente do cliente e entendido a dor dele. Aí eu saí não sabia como resolver também, tá? Aí eu falava, cheguei pros donos, né? Na época, que não era sócio, eu era funcionário, né? E tinha essa gratidão por eles terem me ajudado no começo. Aí eu falei, cara, ele falou, Khaled, eu sei como te ajudar. Aí fui pro segundo cliente, fui pro terceiro. Quando eu fui ver, eu tava resolvendo problemas operacionais. Você foi o CS, cara. Você pegou, preciso garantir o sucesso dos clientes que ainda ficaram na casa, daqueles que não abandonaram. Deixa eu entender qual que é a dor, mas aí você fez um caminho extremamente interessante, porque você sabia que você sozinho também não saberia resolver. E isso eu acho fantástico. A pessoa, por exemplo, você foi acionado por ser um bom vendedor, então ali, até a construção da tua persona naquele lugar também fez sentido. Legal. Todo mundo já sabia que você era um mestre do relacionamento. Então, assim, o cara da operação, e aqui eu vou fazer uma crítica muito grande a agências, empresas que vendem serviço, e isso acontece muito, que o cara acredita muito no produto que ele vende. Cara, total. Só que, brother, foda-se o produto. Eu também não palavra. Eu gosto do seu Dane-se o produto que você vende. O cara tem que comprar e ele tem que se sentir satisfeito com o que você está vendendo. Você pode vender uma Ferrari.
Se o cara não tá satisfeito com a Ferrari, dane-se que é uma Ferrari. Ele queria outra coisa. E isso eu acho muito interessante, porque é onde cria esse atrito dentro de operação com o cliente. Porque o cliente vai bater, a operação vai falar, não, mas eu sou muito foda, meu produto é muito bom, eu sou muito bom aqui dentro, o que você tá reclamando de mim? E aí entram pessoas com o nosso perfil para amansar a parada. É isso aí. E até o cliente falar, olha... E aí é interessante, porque dentro da operação, muitas vezes a gente é odiado, né? Porque a gente pega o lado do cliente para trazer para a operação e tentar quebrar essa armadura que a operação constrói. Só que você só consegue manter o cliente na recorrência pro resto da vida se você é capaz de fazer isso. É isso aí, cara. Então você criou essa persona de ser esse cara, foi... E aí entra uma outra coisa que eu gostaria muito de exaltar, o seu perfil, que não é todo mundo que passa por isso, que é apanhar. Não é todo mundo que se coloca à prova de ir no cliente passar 1, 2 horas escutando merda sem parar, só fazendo as anotações, pro cara achar que você vai sair de lá com uma resposta pra ele. Você não tem a resposta. Não tem. E aí você simplesmente vai falar, meu, confia em mim, só que com base numa confiança que já foi destruída, para você trazer isso para dentro de casa e acionar os outros recursos que você tem para resolver o problema. É isso aí. E aí você coloca esses 2 caras que hoje são seus sócios na mesma mesa para falar, olha, tudo isso aqui é problema, o que a gente faz? E agora? É o negócio de vocês que está em risco, mas assim, ó, o negócio de vocês me envolve. Por que me envolve? Eu sustento minha família daqui de dentro. Então assim, o seu sucesso é o meu sucesso. Então o que a gente vai fazer? Os caras, Khaled, legal, eu não tinha essa percepção. Porque, às vezes, os stakeholders que a gente confia, que a gente... e aí a gente falou uma parada que foi muito legal. As agências antigamente tinham um ego muito grande. Né? O meu produto, a minha agência. Eles não desciam daquela cadeira de CEO para entrar na cadeira da operacional e falar, e aí, como é que tá meu negócio? Olha que interessante. Por quê? O dinheiro está entrando. Só que está entrando a qualquer custo. Né? E isso tem prazo de validade. Foi o que aconteceu. Daqui a pouco caiu 1, caiu 2, caiu 3, e foi caindo efeito dominó. E os caras falaram, pô, e agora? O que a gente faz? A gente tá sem dinheiro, sem operação, porque tivemos que demitir todas aquelas pessoas que não fizeram o que tinha que ser feito. Como é que a gente faz? Né? E eu acredito muito no ser humano, acredito muito nas pessoas ainda. Né? E as pessoas com propósito, elas alcançam aquilo que elas desejam. O problema é que eu sou gordinho. Eu sei que eu não vou emagrecer 3 quilos por mês. Neste ano eu coloquei 4 quilos. Por que neste ano, Khaled? Você é preguiçoso? Não. Porque eu não quero me frustrar. É um processo. Eu preciso chegar nesse processo. Então, eu quero emagrecer 4 quilos bem. Eu não quero tomar um mundial e emagrecer 4 neste mês. Aí acabou a caneta com 2 meses, eu volto para 12 quilos depois. Então eu estou mudando meu processo de alimentação, estou fazendo mais esporte, estou lendo mais, estou tendo mais prazer em comer, não estou comendo igual um moedor de cana. Então, é o processo que te leva ao sucesso. Entende? Que te faz ser mais sólido. E foi o que eu comecei a colocar ali. Eu falava pro cara, olha, confia em mim. Ele falou, mas confia como? Eu falei, eu preciso de 3 semanas. Eu dei um prazo para ele. Eu não falei, ó, confia em mim eternamente. Eu falei, ó, eu tenho 3 semanas para mudar a jornada desse cara. E foi um cliente por vez. Não consegui ir em todos. Porque a gente tinha um time sucateado, pequeno, curto. Claro. Não ia conseguir. Então eu escolhi aquele... Realmente, você tem que escolher aquele cliente que faz sentido naquele momento. Né? Porque uma agência hoje ela sobrevive de case, então eu tive que ser visceral a esse ponto, falar, peraí, eu quero ajudar todo mundo, mas eu vou ter que ir nos cases aqui, que é o que vai me alavancar lá na frente, porque esse cara não tem problema de caixa, ele tem problema de relacionamento comigo. Sim. Ele tá pagando, eu não tô entregando. Entende? Então, foi essa coisa, que a venda te traz muito isso. Como foi o que eu falei pra você, quando o cara tira o refrigerante da mesa, ele tem um propósito naquilo lá. Sim. E ele tem que ser resiliente do cara falar, ó, não quero a segunda bebida. E ele tem que ser insistente, chegar e falar, ó, posso sugerir uma água? Posso sugerir, né? Compra. Né? Então, naquele momento, eu comecei a entrar no operacional sem saber o que era operacional. E aí foi passando o tempo, ficamos com alguns clientes estratégicos, e aí com o relacionamento que eu criei, com o relacionamento que a gente começou a criar uma cultura, que eu não sabia o que era cultura, né? E eu pensava que cultura é aquela coisa que a gente coloca bonito no quadro lá. Missão, visão e valores. Está na parede. Não. E eu comecei a criar uma cultura interna de o cliente no centro. E eu não sabia, foi orgânico. Não fiz isso só. Fiz com as pessoas que, naquele momento, falaram, realmente, vamos tirar água com a caneca dessa porra desse barco, mas ele vai chegar até a margem. Mas eu acho que isso vem de uma construção, talvez, e aqui eu falo muito porque as pessoas, elas muitas vezes não têm clareza sobre a jornada. Você falou algumas coisas muito importantes que dá para trilhar mais sobre o seu perfil, desde a sua concepção como profissional. Então, você vê um pai se esfolando de trabalhar e na arte do servir.
desde muito jovem, você entende sobre a arte do servir, e aí vem uma outra coisa sobre a sua própria percepção do ambiente, que é o como você se porta ali dentro, que é o exemplo que você dá sobre o cara que você viu muito bem vestido, ganhando para beber vinho, por exemplo. Quem é esse cara? O que esse cara faz? E você tá dentro daquele ambiente também, o que te torna possível ser o cara. Então você começa a ver que também tem coisas que enobrecem a sua visão de percepção daquele lugar. Então, todas as jornadas da tua vida, dá para perceber que você era um cara que tinha propósito, você sempre tinha alguma coisa que estava acontecendo naquele momento, como o próprio exemplo do carrinho de bebê que você teve mais adiante. Então, sempre foram coisas que foram colocadas a você. E eu trago uma outra frase que você acabou de falar, que é o fazer o que tem que ser feito. Então você entende sobre a arte do servir, você entende sobre a percepção que você tem que ter dentro daquele ambiente, você entende sobre o propósito de você estar ali naquele momento, isso faz o suficiente para você sair de um salário de 4 para 1 e pouco. Então você vê que tem a sua percepção dentro do negócio, da sua construção, e aí uma coisa muito importante que você acabou de falar, que é a síntese de tudo isso, a jornada. A jornada te constrói track record. Então, quando você chegar num cliente já depois de anos de atuação dentro do mercado de trabalho, ter passado em vários lugares diferentes, você é capaz de olhar para um cara que está em gestão, porque ali você foi gestor da crise. Pô, o barco tá afundando. O Titanic ele já quebrou no meio e eu tô grudando o Titanic com cola Prit. Você tá com um bastãozinho de cola lá tentando grudar um negócio que tá, caindo. Era isso então aí. Você vai falar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu sou bom de relacionamento. Deixa eu ir lá no cliente, deixa eu quebrar porque a operação tá presa com a cabeça de dentro da operação. Deixa eu quebrar a cabeça da operação e trazer um ditador. Aí você coloca outros protagonistas dentro da história, que são os caras que manjavam mais da operação que você naquele momento. Mas você era o cara, o intérprete da dor para dentro da operação. Então você vê assimilações, uma construção de um track record muito importante, porque quando você resolveu o primeiro case, o primeiro problema, você foi para o segundo. Você já estava melhor para resolver o segundo. Então, talvez o que o primeiro foi 1 mês, o segundo foi 3 semanas. Total. O terceiro foram 2 semanas. Quando isso, de repente, eu consigo resolver mais crises ao mesmo tempo, porque foi se criado um processo, uma cultura para a resolução dessa situação. E aí você começa a ter também mais senso de protagonismo, que é ligado ao propósito. Então, você vê toda a parte da construção da jornada. E que isso faz sentido quando você chega hoje para sentar numa cadeira de diretor de operação e fazer a diferença no que você tá. Porque você já falou, me preocupo com as pessoas são importantes, a gente tem que dar valor para elas. É isso aí. Só que aí que tá, você consegue passar isso adiante por toda essa jornada que você já construiu. Você foi tudo, cara. Você foi o cara que servia e que, obviamente, dentro desse lugar, imagina o tanto de porcaria que você já talvez não tenha passado de experiência, não tenha escutado de um possível cara. Porque o cara vê você ali como o mais inútil do lugar. Só que você está servindo ele. Ou seja, se ele está tendo uma boa experiência, é por meio do seu serviço, da sua condução. Até o bom dia, cara. Do seu bom dia, da tua condição. De puxar a cadeira para estar um casal, você puxar a cadeira para a esposa dele, depois puxar dele ali, colocar ele no centro da ocasião. O trabalho é muito nobre e assim, é pouco visto, cara. Você pega um cumim, fala que o cumim é o ajudante do garçom. É o cocô do cavalo, cara. Você limpa a mesa a noite inteira, você tira pedido, você tira prato, você faz todo o serviço e quem ganha os 10% é o garçom. Eu falei, mas que coisa louca. Uhum. Mas eu podia chorar com aquilo. Mas eu falei, cara, eu quero os 10%. Então eu viro garçom. E como é que eu faço para virar garçom? Eu aprendo regra de etiqueta, de mesa, serviço de mesa. Eu tenho que entrar para um lado, o cotovelo não pode estar na cara do cliente, eu tenho que ser cordial, tenho que ser vendedor. Eu vi o cara de terno, cara, eu queria ser, o cara ganha dinheiro para tomar um Abiritz. Eu falei, não, vou estar lá, eu quero tomar vinho também. Tanto que o primeiro vinho que eu vendi, você vai achar engraçado, chama Conte Touro. Uhum. Eu cheguei na mesa e falei, tem um coxa de touro. O cliente deu risada pra caramba, né? Mas aquilo foi a primeira experiência com a venda, né? Então, a necessidade realmente que me movia, né? E não era a necessidade de ser rico, era a necessidade de conseguir pagar minhas contas, porque eu já era pai, eu já tinha... Quando você se torna pai, você tem milhões de situações. Então, minha filha estava nascendo, tinha convênio, tinha roupa, tinha chá de bebê, tinha a festa de não sei da onde, né? Cara... Um carrinho caro. O carrinho que era de 1.800 e a bolsa de 900, que eu não sabia como eu ia pagar, entendeu? Mas tava lá. A minha necessidade não era a necessidade da minha esposa. Ela estava vivendo o sonho dela, né? E eu ainda não sabia que... ela estava grávida, eu não sabia o que era ser pai ainda. Mas eu tinha um propósito. Qual que era o meu propósito? Falar, peraí... eu engravidei essa pessoa, não me sentia pai ainda, mas eu preciso ajudá-la, né? Ela tem os anseios dela também, eu falei, preciso ajudá-la. Então, é isso que nos move,
né? E aí, voltando para a operação, cara, eu comecei ali e aí chegou uma hora que as pessoas me falaram, a gente precisa de um líder aqui, mas é um líder que tá junto conosco. Eu não quero contratar não quero que vocês contratem. Eu queria que o Khaled fosse. Aí um falou, dois falou, três. Aí meu sócio, que hoje são meus sócios, né, falou, Khaled, você quer virar diretor de operação? Eu falei, tá, mas o que isso faz? Eu não falei quanto que você vai me pagar. A minha preocupação é o que o diretor de operação faz, porque eu sou um vendedor. Ele falou, Khaled, você vai ficar ali na operação, você vai cuidar dos processos. Eu falei, cara, eu sou um hunter, eu gosto de caçar. Porque existiam dois perfis muito claros de venda, que era o hunter e o farmer, né? Uma farmer ali mais organizada e o hunter... Você acabou sendo os dois, né? No fim do dia. Cara, mas eu gostava de caçar venda, eu gostava de sentar, eu gosto de pessoas, de ouvir história. Né? Eu falei, mas vocês vão me deixar aqui no escritório? Tá bom. E fiquei lá. E fiquei por um bom tempo. Só que aí o que eu fiz, né, foi manter aquilo que a gente tinha construído. Claro. Então, os clientes se manteve, mas chegou uma hora que a necessidade mudou, né? Porque tudo aquilo que a gente estava fazendo, ou seja, o relacionamento, já não era suficiente. Porque as pessoas, elas entenderam o que elas tinham que fazer, mas elas ansiavam por mais. Claro. Né? Então, eu falei, cara, o que é ser um diretor de operações? E aí fui estudar sobre, de novo. Eu saí, meti a faixa branca e fui pro tatame, né, de novo. E aí me deparei com o G4, Educação, onde eu estou lá. E um cara mudou minha vida ali, para encurtar um pouco, eu estava conversando com um CEO de uma empresa, um senhor já jovem, lá cheio de cultura, já com uma longa estrada. E a gente conversando na hora do almoço, a gente batendo papo de família, né? Ele falou, Khaled, quais são os seus desafios? Eu falei, cara, hoje eu sou um diretor de operação que eu não sei, eu fui vendedor, eu tenho muito visceral as coisas, mas não sei se é o melhor caminho, né? Aí ele falou, Khaled, me fala um pouquinho aí do teu propósito. Eu falei, ele falou, Khaled, são 3 coisas. Né? Primeiro ele me perguntou, ele perguntou assim, ó, quantas pessoas você tem na sua operação? Eu falei, eu tenho direto tenho 11, indireto tenho 6. Ele falou, legal. Aí eu perguntei para ele, devolvi. E o senhor, quanto você tem? Ele falou, 2.000. Eu falei, 2.000? Então o senhor sabe resolver meu problema, né? Brinquei, ele falou, não, o seu problema é fácil de resolver. São 3 coisas. Você tem que entender de pessoas. Pessoas constroem a tua empresa. Então, se você não entende de pessoas, realmente você não vai ser um bom diretor de operações. Porque não é sobre processo, não é sobre esses anseios que você tem. As pessoas estão lá. E as pessoas estão no lugar certo? Estão felizes na sua empresa? Eu falei, puta. O segundo ponto, Khaled, se você tem pessoas e você não tem um processo que ela possa seguir e evoluir, elas vão se manter ali remando. Só que assim, você precisa agora de velocidade, você precisa de cadência, você precisa de novos desafios. E as pessoas, se não tiver o processo, elas vão se perder. Você até consegue, mas vai demorar mais tempo. Então, olha, pessoas e processo. Eu falei, não, pessoas e processo, legal. E o terceiro, ele falou, propósito. Se as pessoas não têm propósito que estão trabalhando com você, elas não vão seguir o processo e elas não vão... Elas estão no automático, né? Nada do que você entrega para elas não vão ver importa. Sentido. E aí você vai ter uma alta rotatividade, porque as pessoas não veem mais sentido ali. Você paga, elas executam e acabou. Eu falei, pessoas, processo, propósito. Interessante. E eu comecei a trabalhar essa vertente. Né? Mas eu trabalhei primeiro essa vertente em mim. Eu fui entender realmente se esse era o meu propósito. Eu fui entender eu como pessoa. Então, eu fui fazer curso de inteligência emocional, fui fazer curso de rapport, milhões de cursos para que eu podia... Eu queria me entender como pessoa mesmo. Eu entendi. Eu fui desmontado e montado várias vezes ali para me entender. E eu falei, cara, é interessante, isso é legal. Né? Tanto que hoje a minha operação é muito focada em pessoas. Depois das pessoas, realmente o processo. Depois eu vou para o propósito. E eu comecei a criar essa jornada como CEO e estou em jornada ainda, né? Claro. Eu acho que eu evoluí ali um ponto, né? Mas tem muita coisa que eu estou evoluindo dentro de uma empresa de 15 anos que agora nós estamos entendendo o que é processo realmente, que o processo tem que ser desenhado, o que não está no papel não existe. Né? Olha, eu vou até falar com muita alegria, eu acabei de desenhar a matriz de competência, de responsabilidade. Legal. Agora eu estou começando o PDI da galera. Olha só que interessante, estou começando a dar suporte para que eu possa evoluir as pessoas dentro da minha empresa. Virei sócio, né? Então, na jornada, eu era um diretor de operações e fui convidado a virar sócio da Sanders. E eu estou nessa jornada, nessa busca insistente por evolução pessoal, profissional e das pessoas que estão ao meu redor. Aí eu chego até o COO, né? O Khaled COO, com todos esses desafios.
E, cara, o que é mais interessante, mais uma vez, é a anotação da jornada, né? A gente vê sempre um cara com muita motivação, e aí fazer sempre o paralelo, que eu acho muito importante, de dizer que motivação é uma coisa que vem de si, e as pessoas se colocam sempre na posição errada de achar que a motivação ela vem do próximo. A motivação ela é o que você tá com você batalhando para conquistar. O que vem dos próximos é a inspiração. É isso aí. Porque você almeja, de repente, ser como alguém que você observa como referência. Então, uma coisa que eu vejo muito legal, cara, você, uma pessoa naturalmente inquieta e que sempre buscou essas referências no externo. E isso eu acho muito interessante. Por quê? Você começa a aprender com o tempo que o círculo que você permeia ou as pessoas que você almeja como referência são as que vão mudar a sua vida. Nem todas te dão abertura e liberdade, como, por exemplo, as pessoas que hoje são seus sócios, que você falou que foram seus grandes mentores naquela fase da sua vida, eu diria, de um grande empuxo de crescimento, né? Sim. Mas, independente disso, você buscou essas referências, você tinha essa motivação dentro de você de crescer, de estar em lugares que você ainda não estava e você ali se colocando à prova o tempo inteiro. E isso é legal porque na parte mais final da sua jornada você faz uma força muito grande sobre propósito e aí, antes de mais nada, uma coisa que eu achei muito nobre da sua parte, você foi se conhecer. Então, como é que você pode cobrar coisas dos outros se você não está satisfeito com você até aquele momento ou se conhece o suficiente para ter clareza? E isso é uma coisa que o próprio pessoal do G4 fala muito, né? Sobre propósito e clareza. É isso aí. Quanto mais você tem isso sobre si, você consegue imprimir isso para fora. E isso vem na parte de impressão de autoridade. Você é uma autoridade a partir do momento que você tem esse conhecimento enraizado dentro de você. Lembrando que conhecimento um dia foi um dado e que ele se torna conhecimento porque você aplica a sua inteligência sobre um dado. É isso aí. Então, o dado ele é uma garrafa, só que para mim o conhecimento é um, para você o conhecimento é outro. Então, você começa a se tornar capaz de formar novas opiniões. Ao passo de hoje, como um diretor de operação, ter um PDI, ter uma coisa para inspirar a galera. Que é amarradão de fazer essa parada. Fica amarradão. Eu tenho certeza. Cara, eu não sabia o poder disso, não tinha conhecimento, não era detentor do conhecimento. E isso aplicado é muito bom, porque as pessoas sabem quando e onde e qual que é o propósito dela junto com você, cara. Isso. E eu não tinha noção de tão quanto era poderoso isso. Mas o mais poderoso é falar de cultura, porque as empresas antigas, né, eram muito mais eu pago, você executa. Não existia a questão da cultura. E a cultura, para essa geração que nós temos hoje, faz total sentido. Se ela não se identifica com a cultura, ela não vai estar com você. Porque as propostas são inúmeras, porque o ambiente produz a insatisfação e ele fala, peraí, eu não preciso de você, eu vou embora, né? Aí ele vai fazer outra coisa, Você pega um programador, por exemplo. Cara, como é que você faz o cara abrir a câmera para fazer uma reunião com o seu cliente? Ele tá aqui no dele, ele gosta de trabalhar de madrugada, ele gosta... Cara, como é que você motiva esse cara a falar, não, ó, o cliente, ele tá no centro e ele precisa te ver, ele precisa sentir você. Você é a empresa. Se ele não te ver, ele não vai sentir segurança no teu código. Teu código vai além daquela saladinha de sopinha de letra lá, que eu acho que os caras que fazem isso aí, os caras são fantásticos. Eu olho pra tela preta e fico assim, ó, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Esse cara, ele é um alienígena pra mim. Mas, entenda, como é que uma hora que o cliente fala assim, olha, não tá funcionando o botão comprar, você não vai chegar e mostrar uma sopa de letra para ele, você vai falar, olha, não tá por esse motivo. Uhum. Isso tem que ser desenvolvido. Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar a câmera, vamos participar, você faz parte desse ecossistema, você é uma parte fundamental. Tá vendo aquela home? Você colocou no ar. É seu trabalho, você é um artista, aquilo é uma tela, pô. Uhum. Alguém desenhou a tela e você emoldurou para ela. Sim. Né? Então, trazer... Mas se você não entende seu propósito, se você não tá... Você não se importa com quem está na tua frente, você fala, pô, não quer desligar, não quer ligar a câmera? Obrigado. Mas sabe a visão míope que as pessoas têm? Principalmente programadores, isso é uma coisa interessante, porque uma das empresas do grupo chama BMS. Então a gente criou a Blue 7 anos atrás, e aí 2 anos pós-criação da Blue, a gente criou a BMS, que é uma plataforma de desenvolvimento para tecnologias em marketing. Como se fosse uma evolução da Blue, vamos colocar assim. E na BMS hoje, a gente tem uma equipe de pelo menos 40 devs. E aí, na semana passada... Fico louco com 3, imagina 40. Então,
Obviamente a gente tem toda a estrutura deles, tá? Tem o nosso CTO, embaixo do CTO tem os heads de squads, então tem toda a parte ali de cadeia hierárquica suficientemente bem preenchida para que a galera sempre tenha referência e consiga executar com maestria. Mas a grande parada foi, na semana passada, eu dei uma palestra para essa galera sobre oratória. Então, fui convocado em janeiro pelo CTO. Ele falou, Gabriel, a gente tem uma parada aqui na BMS que é o Tech Talk. E eu queria que você desse uma palestra sobre oratória, que é o que você domina, a sua área de atuação. E aí eu fiz isso na semana passada. E para mim foi um prazer muito grande, porque eu falei isso para todo mundo. Tipo, foi até engraçado que o primeiro slide foi menos tech e mais talk. Falei, esse é o Tech Talk de hoje. Legal demais. E vocês precisam entender, desenvolvedores, que vocês vendem o tempo todo. E essa é a visão míope que as pessoas não têm. Qualquer interação social que você tenha com o seu amigo, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu namorado, noivo, não importa, isso é uma venda que você está fazendo, é uma construção de autoridade que você está fazendo naquele momento para aquela pessoa. Total. Então, por exemplo, se hoje você está dentro da BMS, você almeja crescer, mas você é o cara que não liga a câmera, você é o cara que não fala, desculpa falar, mas você nunca vai crescer. Porque quem cresce é aquele cara que tecnicamente é muito bom, mas também tem a habilidade social, porque quando você cresce na escala, você passa a ser referência para outras pessoas. E para isso acontecer, você tem que ter essa parte minimamente alinhada, de se comunicar com clareza. E esse foi o papel que eu exerci lá. Mas passar para essas pessoas que geralmente não veem valor, e esse eu acho que é um dos grandes desafios ao lidar com o dev, eles não veem valor na interação social. É isso. Porque para eles o capital intelectual e o código na tela preta é tão importante, porque ele faz aquilo muito bem feito, e aí não é nem só o botão comprar, é, cara, um negócio que você clica, vai aparecer um robô aqui te oferecendo café. Isso para ele é o que dá prazer. Só que no fim do dia, toda essa maestria que ele fez vai ser apresentada para alguém. Que é exatamente o que você falou. Quando ele abre a câmera e fala, pô, aquele site foi você que fez, aquilo é uma arte, você é um artista, ele ter essa visão minimamente de ter uma comunicação com clareza pro ponto final, vai mudar a vida do cara. A carreira dele, na verdade, só cresce se ele consegue observar esse outro lado. Porque técnico por técnico, você consegue ser treinado. E aí tem uma grande ameaça de inteligência artificial agora. Tá chegando. Então você vê muita coisa acontecendo de movimentação. E aí, inclusive, trazendo essa discussão em pauta, a inteligência artificial, eu acho que a gente consegue trabalhar muito em paralelo com ela, que é uma coisa que talvez ela nunca faça, que é a parte de criatividade, que é justamente essa interação que a gente faz. Então, quanto mais habilidade social e você conseguir pegar habilidade social e técnica em prática, vai ser o cara que vai ser o destaque de agora em diante. Total. Porque o que é extremamente operacional, aquilo vai entregar. Só que aquilo não vai ser capaz de sentar numa mesa como a gente está fazendo, com o track record que a gente tem, para ter uma conversa sobre qualidade e produzir conhecimento. É isso, cara. Você entende? É isso. Esse tipo de provocação, você entende quando você começa a olhar para pessoas mesmo. Exato. Eu falo muito, parece romântico, mas é uma verdade. Eu falo, pessoal, galera, vocês são joias. Todas estão numa caixinha. Mas olha, entenda, eu não posso limpar todas da mesma forma, porque eu vou estragar alguma. Então, cada um de vocês, eu preciso limpar de uma forma, né? Pro dev, e tá no core dele, ele é um cara mais introspecto. Como é que eu coloco ele na jornada? Eu exponho ele e falo, cara, você é um artista, você precisa assinar teu quadro, pô. Né? Como é que eu falo pro cara de mídia que ele é um subido, né? Que ele tem que ser mais inteligente e olhar para dados, porque os dados que ele me traz faz o meu cliente vender mais. Entende? Como é que eu vou falar para a mina de copy, na geração do ChatGPT, que ela tem que fazer uma curadoria daquele copy? Porque uma hora ou outra, a ferramenta vai alucinar de alguma forma. E ela precisa dar o tom humano para aquilo. Uhum. Então, você precisa trabalhar... Entendam, não está só sobre processos. Está sobre pessoas. Né? Eu estou entendendo aquela pessoa, entendendo o que ela faz. Depois isso vira um processo. E foi algo que eu fui desenvolvendo. Eu falei, calma. Não preciso ser sedento por documentar tudo. Primeiro eu preciso deixar funcionar, eu preciso testar. Né? Primeiro eu preciso sair da minha cadeira, sentar do teu lado e falar assim, me explica, como é que é o teu trabalho? Como é que eu posso otimizar teu trabalho? Aí ela fala, Khaled, olha, eu recebo um post, nananana. Olha, eu tô olhando aqui, de onde eu tô vendo, tá? Vamos colocar isso na lousa? Olha, até o momento que entra, você coleta o briefing e você entrega para o cliente e dá como terminado, tem 15 steps. É isso mesmo?
É verdade, Khaled, é um processo muito longo. E se a gente encurtar esse caminho aqui, ó, como é que funciona? Eu não estou só ajudando a minha empresa, eu estou ajudando o cliente, porque a refação, né, que ele sofre demora. Aí tem um processo dentro da agência, né? Vai fazer a refação. Eu perco o time da campanha. Às vezes eu entrei com um dia de atraso, é um dia menos de venda para o meu cliente. Então, entendam, não é sobre o cliente. Eu vou olhar para o cliente e falar, o cliente me entregou um péssimo briefing. Não. Será que realmente na minha operação não tem algum gargalo? Será que eu não estou sendo precioso demais com aquilo que eu construí? Vamos desmontar ele, vamos ver como funciona? Porque o objetivo é o cliente. Né? E o que as pessoas fazem? Elas culpam o próximo. Né? O cliente não me entregou um briefing. Fácil, né? Ou o cliente não me entregou um briefing. Olha, o cliente não me aprovou na data. Não, obrigação sua fazer ele aprovar. E se ele não aprovar na data, você precisa entender o porquê que ele não aprovou na data. Porque você poderia, na jornada, não entender o porquê, ajudá-lo na aprovação. Falar, olha, posso pegar a autoridade para mim? Eu vou aprovar aqui porque eu já sei. Você está 4 anos dentro da minha agência, eu já sei qual que é o teu viés aqui dentro e o teu propósito aqui dentro. Eu vou aprovar essa. Você tem que ser o protagonista em algum momento. Agora, se eu sentar na minha cadeira aqui e falar, o cliente não me aprovou, tá tudo bem. Você causa atraso, você não entrega, o cliente vai ficar cada vez mais insatisfeito. Porque uma coisa que você percebe também, né, cara, ao lidar com o cliente, é que cada vez mais eles querem pensar menos. Eles contratam a gente pra gente pensar por eles. Tá tudo bem. E, na verdade, é o caminho natural, né? Você tá tudo bem. Realmente depositar a confiança naqueles que você está contratando, porque se você está contratando é para esse processo fluir. Então, é interessante de ter essa clareza de papéis dos dois lados, né? E de repente, você assumir o seu protagonismo em determinado ponto, porque você já tem confiança suficiente no fluxo, faz sentido para não atrasar uma coisa do cliente. Então, o grande desafio disso, se eu fosse colocar em algum momento, é justamente a jornada da construção dessa confiança. Exato. Que só vem pelos outros pontos que você já disse. Que é, ter as coisas mapeadas dentro de casa, as disciplinas e o que tem que fazer está sendo feito. Porque aí as entregas estão acontecendo. E com base nisso, o relacionamento e confiança está sendo construído. Então, quando você precisar assumir um protagonismo como esse, obviamente o cliente vai se desarmar e ele vai entender, legal, estamos na mesma página aqui. Total. Olha, eu sei que está muito complicado. Por exemplo, tem um cliente que estava numa feira, importantíssima para ele. A gente vai para evento, você sabe como é que é, né? A gente tá conversando com pessoas que o tempo passa, é um mundo paralelo. Eu falo que é o mundo do Demogorgon lá, tá frio, a gente tá sendo sugado ali de todas as... Cara, olha, eu entendo, tá no teu escopo isso aqui, vou aprovar essa fala. Porque você já conhece o cliente, já tem um briefing, já tá há muito tempo com você, mas isso é construído. Né? Pelo amor de Deus, não vão aprovando coisa aí de campanha e dando desconto para todo mundo, senão eu vou gerar o Khaled falou que é para fazer. O Khaled falou, não. Entendo a tua jornada, entendo o teu propósito. Mas qual que é a ótica? Eu posso olhar e falar, não é meu papel. Né? O cliente, ele tá trazendo muito problema para mim. Que bom que ele tá trazendo. Eu falo muito pra galera, que bom, porque quando ele traz esse tipo de visão, eu consigo melhorar. Quando ele simplesmente fala, olha, Khaled, vou te mandar embora, eu não sei onde eu errei. Entende? Além da construção, de novo, do fator confiança, né? Se ele tá trazendo problema para você, é porque ele acredita que você vai ter alguma solução. É exatamente isso. Então, essa cultura, olha só, pessoas, a cultura, é o que a gente vai falar. E eu entendi que ser um diretor de operações está muito, muito ligado a pessoas. Sim. E eu gosto de pessoas. Então, eu falei, tem o meu propósito aí, eu gosto de pessoas. Então, fazer a gestão daquela crise interna, né? Porque, imagina, muita gente se falando, muita gente... Meu trabalho depende do seu, o seu depende do outro. Cara, em vez de quando sai um ruído, como é que você resolve isso de uma forma tranquila? Coloca todo mundo remando pro mesmo barco, né? Com um tambor tocando pra gente ter um ritmo. E eu descobri o quanto era gostoso fazer isso. Eu me descobri um diretor de operações. Informação, né? Eu falo que hoje eu sou um faixa azul muito bom. Eu quero chegar na faixa preta. Né? Mas eu tenho essa busca insistente, né? Por conhecimento. E é interessante a gente pegar o conhecimento e aplicar, porque senão a gente vira uma grande biblioteca aí. Com toda certeza. Não foi. Né? Você falou sobre motivação. Cara, motivação é muito bom. Mas uma pessoa motivada sem preparo vira um cadáver no Everest. Sim. Né? Então, assim, eu sou motivado, mas eu não vou sair que nem um louco derrubando tudo, igual a minha Golden. Ela tá motivada para pegar a bola, mas ela derruba tudo para pegar a bola. Não posso ser um Golden. Sim. Né? Então, eu vou buscar como objetivo. Então, conhecimento, aplica, reajusta, né? Tira a armadura de falar, eu sou um diretor de operação, não posso errar. Pode errar. Por que não?
Na verdade, você vai ser um diretor de operação cada vez melhor a partir do momento que você tem erros sucessivos. E isso é um ponto que é extremamente cultural. É uma coisa até que muitos empresários têm falado ultimamente, de você comparar, por exemplo, cultura brasileira com cultura americana. A cultura do falhar no Brasil, ela não é aceita. Porque aqui, se você falha, você é muito incompetente. Total. Nos Estados Unidos, não. Se você falha, o pessoal fala, cara, muito foda, parabéns que você falhou. E aí, qual que é o próximo passo? Por quê? Se você falhou, você aprendeu. É esperado que no próximo passo, você obviamente não vá cometer o mesmo erro de novo, porque isso virou conhecimento. Então lá, eles incentivam que isso aconteça. Por quê? A gente sabe que por meio das falhas se constrói o conhecimento para se ter um acerto muito grande. O que aqui não acontece. E aqui é um país difícil de você conquistar. Então você já une. É difícil você crescer. Principalmente pela história que você falou, de onde seu pai saiu, de onde você saiu. Imagina, tipo, já é um lugar difícil de você estar. Demais, cara. E aí, assim, pra você falhar ali, tipo, é como se nada fosse acontecer. Só que você tem que ter esse ímpeto dentro da tua alma de tipo, cara, beleza, eu falhei, e agora pra onde eu vou? Porque todo mundo aqui está esperando a sua falha. Esse é o louco. E as pessoas, você apostando. Não vê, você vê pelo que a gente o que a gente mais vê hoje, tipo, um empresário ser demonizado. Pô, é um cara que muitas vezes, como eu, como você, que viemos de baixo, batalhamos pra estar na cadeira que a gente tá. Por que eu sou demonizado? Você entendeu? Tipo, eu tô formando um monte de gente, tipo, olha Isso o tanto aí. que a gente tá dando de conhecimento Pagando aqui, imposto de pra graça. Caramba. Crise de ansiedade, cabelo. Ó, eu tinha cabelo igual o seu, bonito, cara. Parecia o Ken Isso indiano. eu espero que não. Olha aqui, não barba me falhe. branca. Cara, é tudo a jornada. E tá tudo bem. Eu decidi pagar o preço. Porque o preço que eu estou pagando tem um propósito. Esse é o ponto. Sem propósito, Esse gente é o ponto. não chega a lugar nenhum, entendeu? Porque você vai passar e você vai passar com prazer. Vai ser difícil, vai doer, você vai chorar, você vai ter sua crise de ansiedade. Mas você sabe que o propósito é maior do que aquele dia. É isso aí. E que a crise de ansiedade está acontecendo naquele dia. Porque o dia seguinte é um outro dia com uma nova oportunidade de você fazer uma diferença na tua própria vida, porque o teu propósito é maior do que isso. Exato. E essa é a parada que eu vejo que pra gente é o grande desafio. Principalmente lidando com nova geração, né? Da gente trazer todo esse ímpeto para essa galera nova que, culturalmente falando, já foi inserida num cenário de muitas opções, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. E aí você mostrar para eles que, poxa, você deve ter uma carreira aí de pelo menos 15 anos de atuação no mercado para chegar e sentar na cadeira que você tá, que não é o cara que acabou de se formar na faculdade e é o CEO do amanhã. Ele pode ser um cara, puta, que tem uma cabeça tem um ponto muito fora da curva e, pô, o cara fez acontecer e parabéns pra esse cara. Mas não é todo mundo. E pro que não é todo mundo, entender que a jornada precisa acontecer para você construir o repertório de poder sentar 15 anos depois na cadeira que você ocupa. É isso aí. E o mais louco de tudo, que é o privilégio que esse cara vai ter na carreira dele se ele encontrar uma pessoa como você. Porque você vai ser o cara que vai fazer com que ele não demore 15 anos. Porque você demorou 15 anos. Só que o seu conhecimento que durou 15 anos, pro cara, pode durar 5. Porque o cara vai absorver tudo de você, que naturalmente gosta de pessoas, estudou pessoas e sabe o tanto que você pode interferir positivamente na vida de quem tá abaixo de você. É isso. E essa é a função que a gente enxerga quando a gente ocupa a cadeira que a gente tá. Cara, eu falo que CEO é só uma sigla na minha cadeira. Cara, tem que descer dela e tem que estar junto com o time, tem que estar na operação, tem que estar sentado do lado, cara. Senão o teu negócio não cresce. E é uma dependência que o pessoal do e-commerce, né, por achar que é muito fácil, colocou no viés. Eu vou subir aqui um produto e tá tudo bem. Não, cara. Você vai subir o produto, você vai entender porque ele não tá vendendo, você vai entender a imagem, você vai entender quando o cliente compra, por que ele comprou, como é que eu vendo de novo para esse cliente. Tem toda uma jornada. Se você simplesmente subir um e-commerce, como tratar uma agência e achar que vai ganhar dinheiro com isso, você não vai. Se você abrir um e-commerce, chamar o sobrinho para fazer suas campanhas de marketing, inicialmente pode até funcionar. Mas se você não tiver um prazo para aquilo lá, olha, vai funcionar no começo porque eu sou uma startup, é o melhor caminho. Né? Mas num determinado momento tem que ter alguém que saiba o que está fazendo realmente. Você vai acabar com o teu negócio. Se você não tiver paciência dele maturar, você vai acabar com o teu negócio. Porque não é um interruptor que a gente liga e está tudo aceso. Existe uma jornada por trás daquilo. E as pessoas esquecem de, quando elas olham para o e-commerce, o e-commerce é tão fantástico que ele tira esse peso de empresa. É uma empresa que está ali. É uma empresa. Né? Se eu vou logar para o físico, a vitrine é a tua loja.
100%. Né? Eu vou ter uma loja física, eu vou organizar de qualquer forma a minha vitrine? De forma alguma. Eu vou colocar minha loja física em qualquer ponto? Ó, eu vendo água. Na verdade, eu acho que se eu puder, se você me permitir adicionar a sua fala, é até um mundo mais difícil. Porque você tá... O mundo que é o e-commerce hoje é um mundo de facilidade, cara. Então, se é um mundo de facilidade, tipo, ao mesmo passo que ele pode colocar www.gabriel.com, ele pode colocar www.khaled.com. Total. E eu vendo o mesmo produto que você, e aí? O que eu estou entregando de diferente pro cara? Se eu não tenho um site bonito, se eu não tenho um site bem estruturado, se eu não tenho um site seguro, se a imagem não está bonita, se a descrição não está fazendo sentido, se o marketing muitas vezes realizado para levar o usuário a chegar naquele ponto também está em discordância ou dissonância com o que é o site e o produto entregue. E isso eu vejo acontecer muito nas marcas. E é interessante porque... Marca grande, exato. Marca grande. Porque na própria Blue a gente sofre com isso. Porque eu sou a ponta final. Imagina que pro meu banner aparecer para um cara, isso falando da tecnologia da Blue, o cara já entrou, ele já passou por toda a jornada daquele e-commerce, só que ele não comprou. Então ele já foi impactado talvez por uma campanha de awareness, ele já foi impactado talvez por uma campanha de out of home, ele já foi impactado por alguma coisa que fez ele chegar lá. Aí ele entrou, ele navegou, ele viu um produto, colocou um produto no carrinho e não comprou. O que esse cara está precisando para finalizar essa jornada dele? E aí, o louco é que muitas vezes eu sou cobrado, porque obviamente eu estou direto atuando na venda, então eu sou o cara mais cobrado da vida, porque obviamente o meu produto tem que fazer a conversão subir, e muitas vezes alguma etapa que vem antes está desalinhada. Só que eu vou ser o cara culpado, porque eu sou o gerador de receita. E aí a gente também tem que fazer o exercício como você, de olhar para a operação, de olhar para dentro de casa e ser o consultor do cliente. Tá no meu pacote de venda? Não, porque eu ganho uma porcentagem da venda que eu entrego. É isso. Só que se eu puder vender um pouquinho dessa consultoria para o cara, e quando eu falo vender não é financeiramente, porque eu não cobro por isso, mas eu tenho um bom atendimento de chegar para o cara e falar, olha, você viu que o seu mix de produto não tá bom? Você viu que as suas imagens todas estão completamente zoadas? Pô, olha o site do concorrente aqui. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá lindo. Por que você acha que ele tá ganhando o teu público? Porque alguma coisa de qualidade aqui na jornada do teu cliente não tá batendo com esse cara aqui. Aí você vem me cobrar de colocar um banner. Pô, eu posso colocar o banner na hora certa, no lugar certo, com um monte de coisa. Ao menos que eu vou colocar 90% de desconto pro cara, ele não vai comprar com você. E eu não sou o cara que tem autoridade para colocar desconto. É você que me dá o banner já. Porque isso tem que fazer sentido na tua margem no fim do dia. Então imagina, o meu papel tá na ponta da ponta da ponta da ponta. Só que eu também posso olhar para o cara e fazer esse papel de consultor para construir essa confiança com ele. De fazer ele ter a reflexão dentro da operação que alguma ponta não está correta ali. Obviamente eu não vou ser o cara que vai resolver, mas eu fui o criador da demanda. E aí, de repente, eu tenho um parceiro de negócio para falar, eu não sou o cara que vai solucionar teu problema, mas eu tenho aqui alguns contatos que você pode cotar e esses caras vão resolver. É isso. E isso depois, daqui 3 meses, você vai me agradecer, porque aí o meu resultado volta a subir. É isso ser agência. Aí você colocar o cliente no centro. E olha que louco, eu falei sobre tudo isso, desculpa cortar sua fala, sendo uma tecnologia plugada para entregar venda, cara. Lá no final. Lá no final, não tenho nada a ver com nada desse outro. Só que eu fui consultivo. Poder se isentar. Falar, não, tô aqui. Vou tentar te ajudar aqui no final. É isso. O mercado precisa de mais disso aqui. O mercado precisa entender que as coisas são construídas passo a passo. Esse passo a passo te dá um alicerce, que aí você vai construir um outro andar. Não dá, cara. Não dá. Para trabalhar de qualquer forma, começa ali pequeno, começa no marketplace, começa aprendendo, começa entendendo a jornada, o ecossistema que parece grande, mas é pequeno. Né? Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, porque você tem que entender quem está te vendendo ali na ponta, se já tem case, se não tem case, se sabe realmente do que está falando, porque senão você vai investir errado, e o empresário brasileiro não tem chance de investir errado, ele tem um tiro no máximo ali, tem que atingir 13 pessoas com um tiro, então ele vai ter que calcular bem isso aí, e a gente fazer o nosso trabalho muito bem do outro lado, cara. Isso é muito doido, né, cara? Porque você vê que, por exemplo, a gente que está nesse mercado há um tempo, a gente tem esse conhecimento para conseguir chegar para essas pessoas e oferecer um caminho bacana. Lá na reunião do G4 que a gente estava presente, e aí, curiosidades à parte, a gente estava na mesma reunião e não se viu, não se conheceu, a gente está se conhecendo hoje. Muito bom. Mas eu conversei com um cara lá que ele tem um e-commerce, ele é a fábrica também, ele fabrica o produto que ele vende no e-commerce dele, só que ele nunca tinha ido para esse canal de aquisição.
de e-commerce, depois, obviamente, ele vai criar os canais de aquisição sobre o e-commerce. Até então era direto por distribuidor. Esse cara criou o primeiro e-commerce dele na Vtex. E aí, foi justamente a minha pergunta pro cara. Ele achou um sócio bom, hein? Eu falei, brother, você nunca teve um e-commerce na sua vida. Vtex, a gente costuma falar para um cara que já tem meia milha de operação. É a sua segunda e última plataforma. É tipo isso. Aí eu falei, por que te ofereceram isso? Aí ele falou, pô, cara, porque pra mim eu tenho que sempre andar de Ferrari. Só que o cara que ele talvez tenha procurado na época para poder fazer um projeto bem feito foi o cara que não soube instruí-lo da melhor forma. E a loucura vem depois de tanto tempo que o cara teve na operação em uma Vtex, ele estava trocando, se eu não estou enganado, para Nuvem Shop. Então você vê um cara que começou na Ferrari, não sabia operar a Ferrari, e aí depois ele faz um downgrade, vamos colocar assim, no background tecnológico dele, porque ele foi para um que não estava sustentando a operação dele naquele momento. Então, tipo, saiba dar os passos. Você também pode ter o recurso para fazer, para ter a Ferrari, mas será que faz sentido ter ela logo no começo? Só que é aí que faz a diferença da referência. Porque às vezes o cara que ele foi buscar era o cara que, pô, se eu vender um projeto de Vtex pro cara, eu vou ganhar muita grana aqui. Que é uma grana. Que é uma grana ferrada. Pô, agências que fazem implementação Vtex, pô, a gente tá falando aqui de um projeto de 150 pau. Totalmente customizado. Pau. 100% customizado. Será que era o que o cara precisava? Era um canal de aquisição que o cara não tinha. Então, não tinha nem a cultura ainda dentro de casa de vender no e-commerce. Exatamente. Cria o canal de aquisição. Vê o tanto de dificuldade que esse negócio vai fazer dentro da tua operação. Inclusive, aproveitando que você é fábrica. Então, você é distribuição end-to-end agora. Você é o cara que fabrica, que vai buscar matéria-prima para fabricar e ter o estoque. E é o cara que vai estar no e-commerce com um canal de aquisição que agora vai ser orgânico, vai ser search, vai ser SEO, vai ser tráfego pago, vai ser influenciador. Você tem aqui agora a multifaceta do digital para você brincar. Só que, pô, passa pela etapa, cara. Um cara que é bom consultor, tenho certeza que você se coloca nessa cadeira hoje, é o cara que vai falar, brother, eu quero andar de Ferrari, beleza, mas não faz isso, cara, não precisa. Pô, salva a margem aqui, de repente você consegue fazer um preço mais competitivo, cara, aplica isso pro cliente direto no final, o cara vai comprar mais nesse teu canal de aquisição, daqui a pouco você muda a margem de novo, aí você vai pra Ferrari, mas... Cara, porque às vezes você fala pro cara, não vou te vender, é agressivo. Mas quando você abre um DRE, fala... Porque o cara não sabe os custos do e-commerce. Ele não sabe que aquela plataforma vai custar 5 conto para ele por mês, mas 2,5 acho que é 2,5 do faturamento hoje, se não for mais. No B2C, se for pro B2B, mais 1,3. Ou seja, ele não tem uma plataforma, ele tem um sócio, assim, muito, é quase um divórcio ali. Né? Então, cara, começa pelo custo da plataforma. Aí, olha, no seu ecossistema você vai precisar de meio de pagamento, porcentagem. Você vai precisar de transporte, porcentagem. Você vai precisar de antifraude, porcentagem. Você entendeu que os custos estão chegando em quase 26% para você ter um e-commerce? Olha, você tinha essa noção? Realmente. Agora, vou fazer uma análise aqui mais simples. Essa plataforma aqui vai te atender neste momento. Estou falando que vai atender para a vida inteira. A gente vai chegar num custo de 18. Faz sentido para o teu produto? Você tem essa margem ali? 26 você tem margem? Tenho. E se você tivesse 18? Minha margem melhora. Exato. Então a gente vai conseguir acelerar o seu resultado digital, porque você não vai só trabalhar campanhas de performance, você vai trabalhar um CRM, você vai trabalhar um SEO ali, para a médio e longo prazo você ter uma execução melhor, né, do teu produto, uma visão melhor do teu produto, organicamente. Então, cara, olha... Eu tô falando a mesma coisa pro cara, tô falando, não vou fazer para você, tá no momento, mas eu tô mostrando para ele. E principalmente porque o empresário quer escutar, que é o que vai chegar no fim do dia, né? Cara, é o que fecha a conta, né? Porque se eu mostrar para ele que ele consegue fazer isso aí, mas a operação dele não dura 2 anos, só se ele for muito insistente mesmo, tá tudo bem para ele. E aí eu falo, cara, eu vou te indicar alguém que faça, porque eu não vou participar disso e vai embora. Boa sorte. Que Deus te acompanhe aí, que você consiga trazer esse resultado que você acredita. Tá motivado, sobe o Everest. É isso aí. Só espero que você não seja um cadáver que a gente vai encontrar no caminho daqui a um tempo. É isso aí, cara. Cara, posso te pedir uma última coisa? Tudo que você precisar, manda. O que você pode deixar de conselho
pra galera que tá assistindo a gente? Eu sempre peço isso, e pode ser um livro que você leu, uma palavra que você escutou, alguma coisa que você considera que teve um impacto muito grande na sua vida. Eu sei que durante a nossa fala você já falou daquele senhor no seu encontro do G4 muito lá, mas não sei se quiser até trazer isso de volta ou alguma outra coisa que você acredita que seja muito positiva. Cara, tem uma mensagem que nós estamos sempre buscando o melhor do próximo. Né? Então, assim, eu estou errado, eu falo muito até em casa. Minha esposa não tá fria comigo, minha esposa não dá mais carinho, mas como é que está o seu tratamento para ela? Né? Então, eu acho que toda mudança começa na gente primeiro. Né? Tudo isso que eu passei tem um ponto muito, muito importante. Começou comigo a mudança. Eu fui me entender como pessoa, eu fui me entender como ser humano. Eu tive a proatividade de sair da cadeira e ir lá. Então, eu não esperei o próximo. A mudança veio e começou por mim. A gente está sempre esperando a mudança do próximo, né, para agir. E essa mudança, às vezes, é uma crença limitante que a gente tem, né, que não nos deixam crescer. Né? Então, pode ser uma dor, pode ser uma fraqueza, pode ser a autoimagem ali, que se você preza muito, fala, não, eu não vou me pôr nessa situação. Mas eu acho que toda mudança boa e toda trajetória começa com você. Primeiro faça, para depois esperar algo de alguém. Sensacional. É sobre isso, é sobre você. Sensacional, cara. Eu passei por esse aprendizado uns anos atrás e o quanto que faz diferença, porque você assume o protagonismo da sua própria vida e aí você entende o impacto que cada ação que você faz tem no final do dia. E aí você começa a entender e mudar aquela ação porque você sabe que você quer um resultado diferente. É muito louco, né? A gente fala de protagonismo da vida, né? Todo mundo quer ser o protagonista da vida, né? É legal, não é? E se você for o autor da sua vida? Não é melhor? Protagonismo existe, mas seja o autor da sua vida. Ponto. Você é autor, você vai dar o rumo que você quiser para a tua história. Exato. É você que está escrevendo. É você que está escrevendo. Então escreva. Comece por você. Cara, eu não quero adicionar mais nada. Vou ficar até mal se eu colocar alguma coisa aqui. Quero agradecer pela conversa que a gente teve. Acho que foi algo, como eu disse no começo, extremamente enobrecedor. Espero que as pessoas assistam até o final, porque assim como eu aprendi muito com você, eu tenho certeza que elas vão poder passar por essa experiência. Muito bom. E Obrigado. Agradecer esse tempo que você dispôs, que eu tenho certeza que é bastante cheio, para estar aqui e poder fazer um pouquinho disso, de passar isso adiante. Eu queria também agradecer, eu acho que foi uma oportunidade única. Nessa minha jornada eu tive poucas oportunidades de falar sobre o Khaled, sobre essa jornada. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre as nossas dores, as nossas vitórias. Acho que isso pode, de alguma forma, tirar aquela pessoa que está ali, não consigo, precisando um pouquinho mais de combustível para chegar na reta final. Uhum. Então, esse espaço que você nobremente cedeu, acho que foi muito bem para mim. Eu acho que falar um pouco sobre, não só sobre e-commerce, mas falar um pouco sobre vida, deixa a gente numa posição muito legal, assim, de olhar para a trajetória e falar, realmente, tem coisas que eu construí, tem muitas coisas que eu estou construindo, mas tem propósito em tudo isso. Então, eu queria te agradecer também pelo espaço. Obrigado, viu? Imagina, cara. Eu sei que a gente ia falar de e-commerce, a gente acabou falando de vida, Na mas foi muito bom. verdade, eu prefiro que seja dessa forma. Que legal, feliz. É proposital. É uma coisa que eu também aprendi recentemente, e é uma coisa muito louca. Se você for perguntar pro teu pai, por exemplo, seu pai vai ser o cara que o conselho que ele vai te dar é deixe os seus problemas para fora da empresa, depois pegue seus problemas de vida e deixe os da empresa na empresa. Só que a pessoa que está na empresa e a pessoa que está em casa é a mesma. É a mesma pessoa. Então eu sempre gosto de trazer esses dois lados porque nós somos um só. E quanto mais clareza a gente tiver de que nós somos um só, você está sendo o autor, tanto em casa quanto na empresa. É isso. Então é isso que eu quero trazer, para as pessoas entenderem que, o Khaled hoje, CEO de uma agência, o cara que, foi um gestor de crise incrível e conseguiu mudar o rumo da agência que ele trabalha e que hoje ele é dono, olha que da hora, que você trabalhava e que hoje você é dono. Fui aluno, fui cliente, fui funcionário, hoje eu sou sócio. Olha que louco. Legal, né? A jornada que você construiu para todo mundo entender que você é um, e quanto mais clareza você tiver sobre o seu protagonismo até chegar à autoria, vai mudar a sua vida.
Então, é extremamente proposital. E eu gosto de trazer essas duas nuances. Porque se a gente for falar de e-commerce, eu tenho certeza que a galera pode entrar na internet e vai ter trilhões de outros podcasts falando, pô, quais são as plataformas que a gente tem? E a tecnologia? Mas ninguém vai ter o Khaled falando sobre a experiência que o Khaled tem, porque a gente falou sobre plataforma, a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre dor de agência, a gente falou sobre atendimento de agência. Então, assim, intrinsecamente, de forma implícita, a gente passou sobre um conteúdo riquíssimo. Se alguém trabalha em agência ou quer crescer dentro de uma agência. Mas tudo com base na jornada que o Khaled teve. Muito bom. Obrigado. Gratidão. É isso. Bom, pessoal, para vocês que ficaram até o final, quero agradecer, obviamente, lembrá-los que a gente faz a gravação no Blue Space, então se você quer, assim como eu, ter essa experiência maravilhosa, você também pode, só que é para locação, você vai sentar nessa cadeira, passar pela mesma experiência que eu tive. Se você não sabe por onde começar, a gente também ajuda a tirar a ideia do papel. Então, contato com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez ao Khaled e ao Pedrão, lindão. Salve, Pedrão.